E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, hoje para falar de governo. É isso. Hoje a gente vai fazer a diferenciação entre Estado, formas de governo, sistemas de governo. Sabe por quê? Porque eu vejo que tem muita gente que confunde esses conceitos, pessoal que fica confuso demais para fazer redação, para fazer questões. Então, o foco nosso aqui é esclarecer de uma vez por todas. Lembra que tem esses textos aqui que a gente coloca que vocês podem copiar tranquilamente. Então, esse vídeo aqui é o vídeo para você entender definitivamente e não se confundir mais entre formas de governos, sistema de governo, estado, governo e por aí vai. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com tranquilidade, porque eu estou com muita tranquilidade aqui. E lembrando que os links das minhas redes sociais estão aqui na descrição. E lá eu estou fazendo, inclusive, muitas coisas legais. Estou avisando, inclusive, coisas que vão acontecer no canal. E fazendo aí uns vídeos mais curtos para vocês. E se inscreve no canal, porque isso ajuda o canal a crescer, começando aí esse ano aí. Na verdade, é o ano letivo aí pós-carnaval, com tudo. Vamos lá então começar. Antes da gente falar de formas de governo, sistemas de governo, é preciso fazer uma diferenciação que já é um ponto de muita confusão para muita gente, que é a diferenciação entre Estado e governo, tá? Estado com E maiúsculo e governo. Estado diz respeito à soberania e às regras utilizadas dentro de um território. Basicamente, as regras, a soberania, as normas utilizadas dentro de um território delimitado, de um Estado-nação, certo? Enquanto que o governo é a forma de administração desse Estado. Então, para a gente trazer aqui um exemplo, o Brasil, nós temos aqui o Estado, nós temos um território, nós temos aqui as nossas regras e tal, mas qual vai ser a forma de governo adotada para o Brasil? Então, quando a gente fala em Estado, entenda que o Estado é algo fixo, ele está ali, ele não vai se modificar, pelo menos não com tanta facilidade. Enquanto que o governo ele pode se modificar se a gente tiver algum processo. Exemplo, a gente teve já eleições, a gente passou de monarquia, por exemplo, para república. Então a gente modificou, mas o Estado sempre esteve ali presente, tá bom? Então esse é um ponto muito importante, fazer essa diferenciação entre o Estado e o governo. O governo é o que vai administrar esse Estado à sua maneira, tá bom? Ainda falando um pouco desse Estado, esse Estado a gente vai fazer uma diferenciação. Ele pode ser unitário ou federativo. Vamos lá, vamos começar pelo federativo. Na verdade, o federativo compreende maior autonomia das partes que formam esse Estado. Vamos usar o exemplo do Brasil. Talvez você não saiba disso e é importante, porque quando você for ver algum vídeo nosso aqui, que a gente fala sobre unitarismo e federativo, você já vai saber, ou nos Estados Unidos ou em qualquer lugar. O federativo. Os estados brasileiros e municípios, eles têm certo grau de autonomia. É isso mesmo. Você sabia, inclusive, que os municípios têm leis orgânicas, que são autônomas. Os estados brasileiros têm as suas constituições. Pesquisa aí a Constituição do seu estado. Existe a Constituição Federal, que é a Constituição do Brasil, unindo estados, municípios, Poder Federal, Distrito Federal. A gente tem o que a gente vai chamar de União. Tais estados podem ter autonomia. Acho que ficou muito claro isso para a gente. Vou dar um exemplo que eu acho que é muito prático aqui, muito didático para a gente. Um exemplo que foi a pandemia. Alguns municípios entraram em conflito de políticas em relação à pandemia com estados e estados com o governo federal. O governo federal gostaria que nada fosse fechado. A maior parte dos estados fechou por uma questão de segurança em relação à pandemia. Mas ainda assim você teve conflitos com alguns municípios. Porque um exemplo disso, quando a gente teve o estouro aí da pandemia e tal, o estado de Minas Gerais, que é o estado onde eu não vivo mais, eu vivo em São Paulo, mas eu nasci em Minas Gerais e até o começo da pandemia eu vivia em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Estado, que era governado, o governador, ele seguia mais a linha naquele período do presidente da época da República, que não queria
fechar o comércio. Mas a prefeitura falava, não, a gente vai fechar e a gente tem esse poder com grau de autonomia dentro do município de Belo Horizonte, a prefeitura de Belo Horizonte. Então você teve um conflito de interesses, tá? Então aí a gente está falando do federalismo, de uma república federativa, que existem leis próprias específicas, certo? Nesse sentido. É claro que isso aí não pode se tornar um abuso, tá? Isso não pode se tornar um abuso. Mas o federalismo, ou a República Federativa, ou o Estado Federativo, na verdade, ele consegue controlar bem os abusos e ter um maior equilíbrio. O que acontece é que autonomia não significa soberania. Como assim? Um município ou um estado brasileiro não pode se emancipar do Brasil, porque isso não pode pela Constituição Nacional, a Constituição Federal de 88. Não se pode separar do Brasil, já em outras constituições, desde a primeira republicana, já não podia. Ele pode ter um certo grau de autonomia em políticas, mas sem separar. Ele tem que sempre participar da União. Então, autonomia não significa a soberania, tá bom? Então isso é muito importante que a gente saiba. Alguns outros países vão ter também outros graus de autonomia. Os Estados Unidos é muito famoso, a gente conhece por graus de autonomia em relação à legalização de algumas drogas, entre outras coisas. Vocês sabem disso, né? E a questão do Estado unitário, aí você já tem uma centralização política muito forte que tira o grau de autonomia dos estados e municípios. A gente tem agora na questão do Estado unitário, no Brasil sempre teve esse conflito. No começo da República, o Brasil logo se fez, a partir da primeira Constituição de 1891, o Brasil se formou enquanto uma república federativa. Agora, ainda assim você tinha conflitos de interesses, porque um dos presidentes do Brasil na época, o segundo presidente, o Floriano Peixoto, ele era mais centralizador e ele batia de frente com os federalistas. Agora, quando você tem esse Estado unitário, a autonomia dos estados é perdida, tá? Onde que a gente teve isso? Acho que a gente pode chegar mais perto de um exemplo disso pensando na história do Brasil. O Estado Novo de Getúlio Vargas é uma ditadura que aconteceu aquele evento, já foi cobrado no Enem inclusive, quando Vargas queima as bandeiras dos estados e fala, vocês não têm mais autonomia, o que vale é a bandeira do Brasil. Vocês compreenderam então essa diferença? E as formas de governo? Agora, como eu falei para vocês, são como que é administrado esse Estado. Como que é administrado? Qual que é a forma de governo? A gente vai identificar aqui basicamente duas: monarquia e república. Começando pela monarquia. A gente já teve ao longo da história outras, tá? Inclusive pensadores, por exemplo, um dos pais da política, Aristóteles, falava em mais formas de governo. Mas eu estou querendo facilitar para vocês. Hoje, como que a gente, se vocês quiserem, eu faço até vídeo sobre as formas. Acho que até tem aqui no canal sobre as formas para Aristóteles, até Montesquieu fala também, o Rousseau fala. Hoje, a monarquia vem de mono. Então, é o rei. O rei ele pode ter as funções aí como o chefe de Estado e o chefe de governo. E aqui a gente já vai ter um outro ponto para diferenciar que eu acho que é fundamental para vocês. Quando a gente fala em chefe de Estado e chefe de governo, qual que é a diferença? O chefe de Estado é o que representa o Estado. Basicamente, numa monarquia, quando o rei é só o chefe de Estado, ele reina, mas não governa. Mas ele pode representar, ele fala por aquele Estado, mas ele não governa necessariamente dentro daquele Estado. Ele pode representar aquele Estado em congressos internacionais, em acordos internacionais, assinar pelo Estado, mas dentro do próprio Estado ele não consegue governar, pelo menos com amplos poderes. O chefe de governo já é quando ele tem a administração nas suas mãos, a administração daquele governo. Ele administra, ele governa de fato. De fato, né? De fato ele governa. Bom, e a monarquia, ela é baseada, inclusive Montesquieu fala isso, né, em princípios, bases aí na tradição e na hereditariedade. Você não elege um rei. Tá? Numa monarquia, esse rei é feito pela questão da dinastia, é feito pela questão do filho mais velho, da filha mais velha. Então, acho que o maior exemplo que a gente tem é o Reino Unido, né? Na verdade, a Inglaterra, se a gente simplificar,
quando recentemente, eu fiz até vídeo no canal, que Elizabeth II faleceu, e assumiu o seu filho mais velho, o que era o príncipe Charles, agora é o rei Charles. Até o hino da Inglaterra modificou, que antes era God Save the Queen, o Deus salve a rainha, agora, já na Copa, inclusive, de 2022, foi God Save the King, né? Deus salve o rei. Essa monarquia, só para a gente dar uma funilada nessa monarquia, a gente já vai entrar, inclusive, um pouquinho nesse caso, em sistemas de governo, mas essa monarquia, ela pode ser, a gente também vai identificar aí duas formas, né? Dois sistemas monárquicos, que são a monarquia absolutista, que vocês já estão cansados de saber, que é quando o monarca, o rei, ele é tanto o chefe de Estado, ele representa o Estado, quanto é o chefe de governo, e nesse caso ele centraliza a política, ele centraliza os poderes em suas mãos. O poder executivo, legislativo, judiciário. Sempre tem que vir na cabeça de vocês, quando a gente falar disso, da imagem do Leviatã, do Thomas Hobbes, que a gente utiliza muito, né? O Leviatã, que é o monarca absolutista, que tem o poder da lei, o poder executivo, o poder militar, até o religioso, entra até em outras esferas de poder. Então ele tem tudo, ele governa e ele representa, reina e governa. A gente às vezes fica pensando, acabou a monarquia absolutista? A gente ainda pode ter alguns resquícios dessa monarquia absolutista, mas a gente costuma ver, se a gente pesquisar, a gente vai ver que existe algo mais próximo disso em países do Oriente Médio, tá? De monarcas absolutistas que aí nesse caso não são cristãos. As monarquias absolutistas lá do início da Idade Moderna geralmente eram cristãs. E aí a gente tem o que é mais comum hoje para os países ocidentais, as monarquias parlamentaristas ou constitucionais parlamentaristas. O nome já diz, segue-se uma constituição. O rei, ele não deve governar acima das leis. Na verdade, esse rei, ele acaba, na maioria dos casos, não sendo o chefe de governo, ele não governa. Ele pode ser, sim, o chefe de Estado, ele representa. Então é muito comum, por exemplo, acho que é interessante a gente ver isso, quando às vezes você vê congressos internacionais e está lá a figura do rei, e não do primeiro-ministro. O primeiro-ministro, que seria pelo parlamento, o parlamento que vai governar, através da figura de um primeiro-ministro, mas esse rei está lá no acordo internacional. Como chefe de Estado, ele tem o direito de estar lá. Então a gente viu, por exemplo, presidentes brasileiros reunindo com monarcas. Você teve agora recentemente na posse do Lula, você teve o rei da Bélgica, acho que o rei da Espanha teve aqui, porque representavam o Estado. Então você teve figuras como presidentes do Brasil se relacionando em congressos com na época, a rainha Elizabeth II. Vocês compreenderam? Então você tem isso. O monarca, ele é o chefe de Estado, ele está lá pela hereditariedade, pela tradição, mas ele não governa. Porque ele pode até ter funções muito importantes, pode influenciar bastante o parlamento, sabe? Ele deve muitas vezes assinar a representatividade no parlamento, mas ele não pode governar em si, com poderes amplos, absolutistas. Ou seja, ele reina, mas não governa, tá bom? A outra forma de governo que a gente tem, saindo agora da monarquia, é a república. Tá aqui o Brasil. Essa república, então, república, desde quando a gente fala lá da República Romana, vem de coisa pública. O que significa? Que, independente do sistema que essa república adota, do sistema de governo, que a gente vai falar já, que é ou presidencialista, semipresidencialista, ou parlamentarista, ou se qual que é o regime adotado, se é um regime autoritário, democrático, que aí já é outra coisa também. Essa república precisa pensar no bem público, tá? Então é preciso olhar para o povo. É o que aconteceu em Roma, quando a gente fala lá em Roma, na República Romana, quando cai a monarquia. O que aconteceu lá? A população foi crescendo, a plebe foi crescendo, e era preciso delimitar bem o que é o público, o que é o privado. Obras para o povo, ruas pavimentadas, entretenimento, prédios públicos, onde o povo a plebe pode frequentar e pode reivindicar, se for o caso. A república tem que estar focada, o seu grande foco de interesse é o povo. Se não é o povo
de forma geral, governando, ele precisa ser o protagonista nesse conceito. Então, a república, a gente já não tem um monarca, a gente tem mais de um representante, principalmente em repúblicas em repúblicas democráticas. A gente tem a famosa divisão dos três poderes, proposta por Montesquieu, lá no século XVIII. Então, o poder executivo, o legislativo, o judiciário, eles não podem interferir no outro, eles precisam ser harmônicos e independentes entre si, cada um precisa saber bem até onde vai, o foco grande nas leis, mas é preciso focar no povo. Uma coisa muito importante da República é que se trabalha com mandatos. Mandatos. É isso. Enquanto na monarquia não se tem mandatos, na monarquia é pela questão da tradição e hereditariedade, a república é preciso ter mandatos. Por mais que você tenha um representante autoritário, ele sempre vai definir um ponto de partida e um ponto de término. Por mais que muitas vezes ele não respeite esse ponto de término, é preciso definir, tá bom? Agora que vocês sabem as formas de governo, monarquia e república, vamos para os sistemas de governo. Então agora para vocês diferenciarem. Alguns autores podem trabalhar com o mesmo conceito para os dois, mas a gente não vai fazer isso aqui não para poder ficar mais fácil para vocês, porque para vocês fazerem a prova de vocês. Sistemas de governo, a gente pode ter tanto na monarquia quanto na república. O grande foco aqui é na república agora. A gente vai ter aí basicamente três mais importantes. O presidencialismo, o parlamentarismo, e é importante a gente fazer essa diferenciação, e o semipresidencialismo, que é menos comum, mas existe. Começando pelo presidencialismo. O chefe de Estado, aquele que representa numa república, vamos falar no caso de uma república. O chefe de Estado, o presidencialismo só acontece em uma república, ele também é o chefe de governo. No caso, é o presidente. Vamos pensar no Brasil. Quem é o chefe de Estado? Quem é o chefe de governo? É o presidente eleito, nesse caso, no caso de uma república democrática, eleito pelo povo. Então ele tem essas duas funções de governar, ele não deve estar acima... Lembra da divisão dos poderes do Montesquieu? Então ele não deve estar acima da lei, não deve estar acima do judiciário, e ele também representa o Brasil, no caso do presidente brasileiro, fora do país também, sabe? Então ele representa, ele fala em nome do Estado brasileiro, tá bom? Tá, e o parlamentarismo é o segundo sistema de governo dentro da forma republicana que a gente tem, mas o parlamentarismo também pega na monarquia. O parlamentarismo é quando a gente tem essa divisão entre o chefe de Estado e o chefe de governo. No caso de uma república parlamentarista, primeiro vamos pensar numa república parlamentarista. O chefe de Estado geralmente é o presidente. Geralmente ele é o presidente. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, isso pode variar muito de país para país em relação ao poder que esse presidente tem ou não, tá? Mas geralmente assim, a gente trabalha com conceitos gerais aqui. É o presidente. Esse presidente geralmente é eleito pelo povo, mas ele é eleito pelo povo para representar o Estado e não necessariamente para governar. E quem governa? O governo vem do parlamento. O parlamento escolhe o chefe de governo, que dependendo do país, pode ser, atenção, o que a gente vai chamar de primeiro-ministro, que é o mais comum, a gente chamar de primeiro-ministro, a gente pode chamar de premier, a gente pode chamar de chanceler. Esse que é o que vai governar de fato, e ele é escolhido pelo parlamento de acordo com as regras de cada país, sabe? De cada sistema parlamentarista de cada país. Então, por exemplo, no caso da Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista, a diferença é que na Inglaterra não se escolhe o presidente, não tem o presidente, porque o rei ou a rainha já é o chefe de Estado. Mas no caso do parlamento, se escolhe, o povo vota no parlamento, o parlamento escolhe o primeiro-ministro. E como que é feita a escolha do primeiro-ministro no parlamento britânico? É feito com um partido lá, dois grandes partidos, conservador ou liberal,
o parlamento, o primeiro-ministro é escolhido de acordo com a maior cadeira, número de cadeiras no parlamento, que no caso já há muito tempo é do Partido Conservador. Então a gente tem sempre primeiros ministros conservadores na Inglaterra, no Reino Unido. Isso pode variar de país para país. Agora, na República, por exemplo, como é que funciona na República? Um exemplo para vocês, a Alemanha. A Alemanha a gente tem o presidente, com funções de chefe de Estado, mas nós temos o chanceler, que seria basicamente o mesmo que primeiro-ministro ou premier, que é o chanceler. Tá? Vale uma nota que acho que é muito importante sobre o nazismo na Alemanha, porque a Alemanha já foi uma monarquia, um império, e ela se tornou, depois da Primeira Guerra Mundial, uma república parlamentarista, que é a chamada República de Weimar, que vai de 1919 até 1933. Você tinha o presidente e o chanceler, tá? O Hitler acabou com esse sistema em 1933, se eu não me engano, quando ele funde os dois em um só, que vai ser o Führer, tá? É o que ele vai falar, ó. Eu sou tanto o chanceler quanto o presidente. Ele acaba com o cargo, tá? Ele foi eleito lá chanceler, escolhido chanceler, ele tira o presidente e fala assim, eu sou os dois. Ele representa o Estado e aí ele se torna, depois ele vira uma ditadura totalitária, que aí é um que a gente vai chamar de regime, tá? Regime político. Que a gente não está falando aqui necessariamente. Tá? Mas só para vocês entenderem. Depois disso, a Alemanha voltou a ser uma república parlamentarista, com o fato de ter o chanceler e o presidente também, tá bom? Então esse é um ponto muito importante aqui para vocês entenderem. No caso do parlamentarismo, então, no caso de uma república parlamentarista, você tem essa questão harmônica, que deve ser harmônica em tese, entre o presidente e o primeiro-ministro, o chanceler ou premier. Então, o povo não escolhe o primeiro-ministro, o chanceler ou o premier. O povo escolhe o presidente, no geral. Mas o primeiro-ministro, o chanceler ou o premier é colocado lá pelo parlamento. Ele é um representante direto do parlamento e é ele que governa. O Brasil se tornou uma república parlamentarista, vamos lembrar, em 1961. De 61 a 63, o presidente que deveria assumir, acho que é muito importante a gente trazer esses exemplos, que era o João Goulart, ele foi impedido de assumir, ele era vice-presidente do Jânio Quadros, que renunciou num plano golpista, e o João Goulart foi impedido de assumir, porque foi taxado aí pelos militares como um comunista, ele estava na China, fazendo relações comerciais com a China e políticas. Então o Brasil virou um parlamentarismo, né? Uma república parlamentarista. O João Goulart assumiu como presidente, mas como um chefe de Estado sem poderes de governo. Quem que virou o primeiro-ministro no Brasil durante esse período foi o Tancredo Neves. Então acho que vale muito bem lembrar isso aqui, que o Brasil já foi uma república parlamentarista, assim como o Brasil já foi uma monarquia parlamentarista, principalmente se a gente falar em Dom Pedro II. O Congresso ali era muito importante, apesar de que, como eu falei para vocês, a gente não está falando de uma ciência exata. Apesar de que você tinha a presença do poder moderador que dificultava isso, que foi criado lá por Dom Pedro I. Assim, em tese seria uma república, uma monarquia parlamentarista durante o império de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Na prática, você tinha o poder moderador atuando ali. Então, cuidado com generalizações nesse caso, tá bom? Existe um menos comum sistema de governo que a gente vai chamar aí de semipresidencialismo. E o nome também, para mim, aqui é muito didático para trazer para vocês. Semipresidencialismo vem de que existe o presidente e existe sim o primeiro-ministro, o premier ou chanceler. Só que eles revezam no poder em relação a chefe de Estado e principalmente a chefe de governo. Tá? Então, tanto o primeiro-ministro quanto o presidente ocupam essas funções e eles revezam nessas funções. Tá? Então é uma característica importante. Então vai pegar do presidencialismo, é um misto entre o presidencialismo e o parlamentarismo, ali feito em repúblicas, aí só pode ser em repúblicas, certo? E eu acho que, pesquisando aqui, eu acho que o maior exemplo que a gente tem, um exemplo que inclusive as pessoas não sabem, é a França.
A França, mas qual que é o presidente da França? É o Emmanuel Macron. Mas a França tem uma primeira-ministra, a recente é a Elisabeth Borne, né? Borne, né? Não sei como é que fala. Ela é a primeira-ministra e ela ocupa cargos de função do poder como chefe de governo junto com Emmanuel Macron. É do parlamento, mas ela governa junto com Emmanuel Macron. Pode ter conflitos de interesses aí. O chefe de Estado até mais o presidente mesmo. Eu falei aqui que eles podem revezar, mas como chefe de Estado, geralmente a gente tem mais o presidente, o Macron, você percebe com reunião do G10, não sei o que. Geralmente é o Macron que faz aí as representatividades de Estado, tá bom? Mas existe sim, então, o semipresidencialismo. Agora, existem também, como eu falei para vocês, os chamados regimes políticos, né? Então a gente pode estar falando, a gente pode falar aqui, citar, não vai ser o caso desse vídeo, mas eu posso fazer um vídeo para vocês. Na verdade, até já fiz um vídeo aqui sobre autoritarismo, totalitarismo, mas você pode falar de democracias e ditaduras, certo? Então aí a gente está falando de regimes políticos dentro desses conceitos que a gente falou aqui, tá? Pode ficar para um outro vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muitas dúvidas de vocês. Então fica aí, anota aí tudo isso aí que eu passei, que acho que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!